nós temos um incentivo grande ao consumo e ao desperdício, tá? Carros potentes 2.0, 2.5, sendo que um carro 1.0 faria o mesmo serviço poluindo muito menos, consumindo menos energia. Também falta educação financeira, né? A pessoa ela não tem dificuldade em pagar um financiamento de um veículo, até 2 vezes o valor do carro, mas ela tem dificuldade em fazer o financiamento de um sistema fotovoltaico e ter um ganho de 17% real, muito acima de um título público, por exemplo, porque tem um investimento grande e ela não vê o retorno imediato, né? É a questão do imediatismo. Um tempo de retorno de 7 anos no sistema fotovoltaico é muito grande para certos tipos de investidores, né? Mas ele não tem dificuldade de comprar coisas que, enfim, não vão... Pagar o carro poluente em 4 anos, Exatamente. 5 anos, né? Exatamente. É isso, Ana Andriele? Indo bem nessa linha de raciocínio do professor, dentro do processo de transição energética, a gente tem alguns Ds que a gente fala, que é democratização, digitalização, e um deles é justamente diminuição do consumo, mas um consumo consciente. E a gente observou, principalmente com esse processo da pandemia, que ocorreu uma diminuição de alguns lugares da diminuição de gases de efeito estufa, de emissão, né? Mas a gente observa que em alguns países em desenvolvimento, essa diminuição do consumo ela foi forçada, muito por características econômicas. Então a gente começa a discutir dentro desse processo a questão de transição energética também justa, né? Que é um processo que a gente sabe de todas essas informações, mas que isso precisa alcançar a população em geral para que essa diminuição do consumo seja consciente. A gente precisa reformular, remodelar toda a nossa sociedade, professor Enio. A gente precisa repensar em termos de energia sustentável, enfim, de transição energética para o sustentável. A gente precisa repensar em todos os aspectos, é isso ou não? Sim. E a coisa é bem complicada, porque em termos de meio ambiente, quando você tem alguma coisa pontual, um vazamento de alguma coisa, você tem meios, mecanismos, legislação, você atua, resolve o problema de uma forma ou de outra. Só que agora a gente está diante de um problema global que envolve todos os países e envolve todo mundo, porque o emissor de gás carbônico vai desde aquela empresa que queima carvão para produzir energia elétrica e lança toneladas de gás carbônico na atmosfera todos os anos, até a pessoa que está em casa e tem que optar entre comprar gasolina ou etanol no posto. E essa hora é uma hora de decisão. Você vai estar contribuindo ou não, mais ou menos, para a questão da mudança climática. E isso é muito complicado, né? O ser humano ele é um bicho complicado que, para fazer as coisas funcionar, é duro. Eu, particularmente, sou um tanto quanto cético. O ser humano ele vai sempre agir na medida em que a situação ficar mais complicada. Então, na medida que os efeitos que nós já estamos sentindo das mudanças climáticas forem se intensificando, ficará mais fácil convencer as pessoas a mudar os seus modos. Isso é muito difícil, mas é extremamente necessário, porque sem isso, sem mudança, ninguém transforma a realidade que vive.